A Ceia do Senhor, Quinta-feira Santa. Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu? Elevarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Salmo 116, versículos 12, 13. A celebração do mistério pascal, centro e vértice da história da salvação, inicia-se com a missa vespertina da Quinta-feira Santa, que comemora a Ceia do Senhor. Todas as leituras convergem para o tema da Ceia Pascal. O trecho do Êxodo 12, 1:8, 11, 14 ou 2:14 lembra-nos a instituição antiga, estabelecida quando Deus mandou aos hebreus que em cada família fosse imolado o cordeiro que há de ser sem defeito. Será macho e de 1 ano de idade. Que se aspergissem com um pouco de sangue os 2 umbrais e a padieira da porta para se libertarem do extermínio dos primogênitos, e que o comessem a toda a pressa e em traje de caminhantes. Naquela mesma noite, preservados pelo sangue do cordeiro e alimentados com a sua carne, começariam a caminhada para a terra prometida. O ritual deveria repetir-se ano após ano, lembrando o acontecimento. É um sacrifício pascal em honra do Senhor. Êxodo 12, versículo 11. Que comemora a passagem do Senhor por entre o seu povo para o libertar da escravidão do Egito. Jesus escolhe a celebração da Páscoa judaica para instituir a nova, a sua Páscoa, em que ele é o verdadeiro Cordeiro sem defeito, imolado pela salvação do mundo. A partir do momento em que se senta à mesa com os seus, inicia o novo ritual. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, lê-se na segunda leitura, 1 Coríntios 2, versículos 23, 26, tomou o pão e deu graças. Depois partiu e disse: Isto é o meu corpo que é para vós. No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aquele pão miraculosamente convertido no corpo de Cristo e aquele cálice que já não contém vinho, mas sim o sangue de Cristo, ambos oferecidos, mas por separado, eram naquela noite o anúncio e a antecipação da morte do Senhor, em que derramaria todo o seu sangue, e são hoje o seu memorial. Fazei isto em memória de mim. Com esta luz apresenta São Paulo a Eucaristia, ao afirmar: sempre que comerdes este pão e beberdes este vinho, anunciareis a morte do Senhor. A Eucaristia é o pão vivo que dá a vida eterna aos homens. João 6, 51. Porque é o memorial da morte de Cristo, porque é o seu corpo entregue em sacrifício e é o seu sangue derramado por todos para o perdão dos pecados. Lucas 22, 19, Mateus 26, 28. Alimentados com o corpo de Cristo e banhados no seu sangue, os homens podem enfrentar as asperezas da viagem terrena, passar da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus, da travessia fatigante do deserto para a terra prometida, a casa do Pai. Segunda parte. Tomai e comei todos, isto é o meu corpo.
tomai e bebei todos, este é o cálice do meu sangue. Se a rotina tivesse minorado a vitalidade da fé nos crentes, a liturgia deste dia convida-os a reavivá-la, a penetrar com mais profundo e amoroso olhar na inefável realidade do mistério, que pela primeira vez se realizou no cenáculo, diante dos olhares atônitos dos discípulos, e que se renova hoje da mesma maneira concreta de então. É o Senhor Jesus que continua, na pessoa do seu ministro, a realizar o gesto consecratório e hoje, aniversário da instituição da Eucaristia e véspera da morte do Senhor, tudo isto adquire uma atualidade impressionante. Jesus, que amara os seus, amou-os até ao fim, diz São João, prolongando a narração da última ceia. Terceira leitura, João 3:1-15. Na noite em que ia ser entregue, precisa São Paulo referindo a instituição da Eucaristia. Que tremendo contraste! Por um lado, o amor infinito de Cristo até ao fim, até à morte. Por outro, da parte dos homens, a traição, a negação, o abandono. A Eucaristia é a resposta que o Senhor dá à traição das suas criaturas. Parece estar impaciente para salvar os homens, tão fracos e perjuros, e antecipa misticamente a sua morte, oferecendo-lhes como alimento esse corpo que dentro de pouco será sacrificado na cruz e esse sangue que derramará até à última gota. E se dentro de poucas horas a morte o irá arrebatar da terra, na Eucaristia perpetuará a sua presença viva e real até ao fim dos tempos. Juntamente com o sacramento do amor, Jesus deixou à sua Igreja o mandamento do amor, o seu mandamento novo. Sem o esperarem, os 12 deparam com o Mestre a ajoelhar-se diante de cada um deles, na atitude de escravo. Deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. A cena acaba com uma advertência: se eu vos lavei os pés, sendo Senhor e Mestre, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Não se trata tanto de imitar o gesto material, quanto a atitude de humildade sincera nas relações recíprocas, considerando-se e comportando-se uns como servos dos outros. Só esta humildade faz possível o cumprimento do preceito que Jesus vai impor: dou-vos um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O lava-pés, a instituição da Eucaristia, a morte na cruz, manifestam como se deve amar os irmãos para realizar e fazer verdadeiro o preceito do Senhor. Ó bom Jesus, para nos exercitar no amor, tomastes a resolução de permanecer sempre entre nós. No entanto, já previas a sorte que vos esperava entre os homens, as injúrias e os ultrajes que terias de sofrer. Ó Eterno Pai, como pudestes permitir que o vosso Filho permanecesse no meio de nós para sofrer, dia após dia, um novo género de injúrias? Ó meu Deus, que excesso de amor naquele Filho e que excesso também naquele Pai. Ó Eterno Pai, como aceitastes que o vosso Filho ficasse em mãos tão inimigas como as nossas? É possível que a vossa ternura permita que esteja exposto a tão maus tratos? Porque há de ser todo o nosso bem à sua custa. Não haverá quem fale por este amantíssimo Cordeiro. Ó Pai Santo, que estais no céu, se o vosso Filho Divino não deixou nenhuma coisa por fazer para nos dar a nós, pobres pecadores, um dom tão grande como a da Eucaristia, não permitais, misericordiosíssimo Senhor, que seja tão maltratado. Ele ficou entre nós de maneira tão admirável que o podemos oferecer em sacrifício sempre que queremos. Pois bem,
que por este augustíssimo sacrifício se ponha fim à multidão dos pecados e irreverências que se cometem até no próprio lugar onde mora este Santíssimo Sacramento. É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória, para que, tomando o pão da vida neste banquete sagrado, anunciemos a sua morte, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa. Concedei, Senhor, que deste tão grande mistério possamos aurir a plenitude do amor e da vida. Missal Romano, Prefácio e Coleta. Vem, Jesus, tenho os pés sujos, faz-te servo por mim. Deitei água na bacia, vem, lava-me os pés. Pensei que é uma temeridade o que te digo, mas temo a ameaça das tuas palavras. Se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Lava-me, pois, os pés, para que tenha parte contigo. Mas que digo? Lava-me os pés. Isto pode dizê-lo Pedro, que não precisava de lavar-se senão os pés, porque estava limpo. Eu, pelo contrário, depois de lavado, preciso desse outro batismo de que tu falas, Senhor. Tenho que passar por um batismo. Orígenes, Orações dos Primeiros Cristãos, página 63.